e uma folha aí que nós vamos começar a nossa aula fazendo algumas anotações, certo? Vamos lá? Ok. Se eu perguntar aí para o meu terceiro ano maravilhoso, lindos, perfeitos da tia Adriana. Se eu perguntar aí para vocês, gente, como é que eu sei, o que é o som? Alguém sabe me dizer o que é o som? Fala, Brian. Sonoras. São o quê? Ondas sonoras. Isso, Brian, são ondas sonoras. Ou nós podemos chamar também de quê, Brian? Tem um outro nome que a tia fala para vocês. Vibrações. Isso, Brian, maravilhoso. São vibrações, né? Eu falo muito isso no vídeo, né? Nas videoaulas. A tia repete isso com muita frequência para que isso entre realmente na cabeça de vocês. Eles são vibrações. Ou seja, a gente não enxerga, mas elas estão vibrando pelo ar. Agora, quando a tia está falando aí, está sendo reproduzido por um aparelho que capta o que a tia está falando e manda isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Vocês já estão enxergando aí, né? Estão? Sim. Então, vamos lá. Som. Aí a tia vai colocar. São formas de energia que se espalham pelo ar. Que se espalham, na verdade. Como essas vibrações podem se espalhar? Por quais meios? Alguém pode me falar? Quem sabe aí? Como que elas podem se espalhar? Levanta a mão, quem souber. Não estou vendo, ninguém levanta a mão. Vamos lá. Elas podem se espalhar pelo ar. Já falou lá no começo. Pela água. Madeira e vidro. Agora, eu quero que alguém aí me responda, tá? Quem souber já libera o áudio e fala. O que é a voz? São vibrações de quê? É uma parte, é um órgão. Alguém sabe? Aqui, ó. Fala, Brian. Timbre. Não, são vibrações produzidas. Qual é o nome desse órgão que está aqui escondido, aqui dentro? Eu falo ele lá no nas nossas videoaulas. Alguns chamam de cordas, alguma coisa, e outros... Qual que é o nome, Manu? Cordas vocais. Isso, cordas vocais ou pregas vocais, tá?
Ok. Tia, está quase desligado. Oi, tia. Algo está desligado. Oi, tia. Você está quase desligado, tia. Esqueceu? Desligado? A tia estava respondendo mamãe, não estava falando com vocês. Tia, terminei. Ok, vão fazendo aí. Fala, Vivi. É com caderno de anotações? Isso. É porque eu acabei de chegar. Tem problema, amor. Dá tempo de fazer.
Oi, Lu, pode falar, amor. Tia, já acabei. Tudinho. Tá bom, ótimo. Bom, nós vimos então que os sons são formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Depois nós vimos que essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou com outro material, tal. E voz são vibrações produzidas pelas pregas vocais, certo? Ok. Vamos lá ver outra coisa que é importante. Vamos lá. Ah, o Gabriel tinha saído e voltou. Vamos lá. Aí tem os meios de propagação do som, nós já tínhamos visto, nós vimos que quanto mais estamos perto do som, mais nós sentimos a intensidade dele, certo? E aí nós vamos falar das características do som. Intensidade, o que é a intensidade? A intensidade, Pro, é quando que aumenta o som. Isso, muito bom. Quando o som está fraco e quando o som está forte, é quando nós falamos que o som está alto ou baixo, certo? Alto ou baixo é igual a gente vai colocar aqui, fraco ou forte. Tem a ver com volume, ok? Depois, nós vamos ver sobre tom. Tia, o que é tom? Alguém sabe me dizer? Tom? Alguém sabe? Quem sabe pode falar. Tom é quando que então é quando que é um som agudo Ou e grave. Isso. É um som quando a gente considera a altura. E aí, quando ele tem a ver também, gente, com como essas ondas são propagadas. Como assim, tia? Quando os sons são graves, as vibrações são mais lentas. E quando o som é agudo, as vibrações são mais rápidas. Vamos lá. Fui lá para outra linha, peraí. Um agudo são quando as vibrações certo? E depois tem uma outra característica do som, que é o timbre. Alguém se lembra o que é timbre? Quem souber, libera o áudio e fale. Ô, tia, Oi, amor. o timbre é como. O timbre é tipo. Como produz, tipo, a identidade da voz. Isso, muito bom! A identidade do som. A tia fala isso lá na nossa videoaula, né, Fê? Isso, muito bem. É a identidade do som, certo? Quem fez a atividade de hoje talvez tenha que ter voltado lá no conteúdo para ver o que era isso, né? Intensidade, tom e timbre, tá? E tem a ver com o formato da onda sonora. Fala, Vivi. Você apagou uma que eu tava fazendo ainda. Depois você vê o vídeo, amor. É que a tia já estava já fazia um bom tempo. E aí eu precisava escrever mais coisas, senão a gente fica aqui o dia inteiro fazendo isso. Tá bom? Ok.
Depois você vê o vídeo e anota, tá bom? Quem não copiou aquela primeira parte, ficou com dúvida, depois vocês vão ver lá no vídeo, a tia vai pôr, tá? Tem ainda alguém aqui nessa primeira parte de voz? Ou não? Brian, você ainda tá nessa primeira parte, amor? Eu ainda tô, tia. Ô, tia, eu tô na última. Que eu não consegui. Tá bom, Brian, a tia tá esperando. Ô, Ana, a tia também espera. Tá? Reflexão do som. Alguém se lembra o que é reflexão do som? Eu comecei o vídeo falando sobre isso. Alguém se lembra? É quando o som reflete na parede. Como que é o nome disso? Eco. Eco, muito bom! É o famoso eco. É quando são quando as ondas sonoras encontram uma parede ou alguma superfície, elas refletem. Por isso chama reflexão do som. É o famoso eco. Encontra-se uma barreira, esse som reflete, ou seja, ele volta, e aí é chamado de eco. Galera, tem alguém ainda nessa parte aqui, ó, que a tia tá deixando mais forte aqui? Não, não, prof. não. Vai, Vivi, vai que eu vou apagar. Gabriel, tá conseguindo fazer, amor? Gabriel? Cauane, você tá conseguindo fazer, meu amor? Libera o seu áudio. Cauane? Oxe. Ju, a tia não tá te vendo. Você tá conseguindo fazer, meu amor? Sim, ok. Muito bom. Cauane, libera o seu áudio, princesa. Fala pra tia se você tá conseguindo fazer. Você precisa de ajuda. Ih, acho que a Cauane não está me ouvindo. Gente, qual é o sentido de ouvir? Qual é o sentido dos 5 sentidos lá do nosso corpo? Qual é o sentido que nós usamos para ouvir os sons? Audição. Audição. E para de gritar. Toda vez que você abre seu áudio, você dá um grito. A tia fica surdinha com seu grito. Eu tô de fone, cada vez que você grita, vem, oh, tchau! Isso é o órgão, o sentido da audição. Nós utilizamos o sentido da audição para perceber os sons. E aquelas pessoas que não têm o sentido da audição, ou seja, são surdos, como que eles fazem para se comunicar? Alguém sabe? Libras. Muito bom, Gabriel. Isso, Pi. Linguagem brasileira de sinais. Eles utilizam as mãos. Mas vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. A tia já trabalhou com surdos. E o mais bacana de tudo é que eles não conseguem ouvir usando o órgão auditivo, né? Usando a audição. Mas olha que bacana. Eles sentem as vibrações do som. Sabia? Por isso que a gente sempre fala que o som, ele não é, antes a gente falava assim, o som é aquilo que ouvimos, e não. Os sons são vibrações, são energias, né, em forma de energia que se propagam, e os nossos ouvidos captam essa energia. Mas não são só os nossos ouvidos. Vocês querem perceber outra coisa?
Quando passa um carro fazendo muito barulho, vocês não sentem no corpo de vocês, sem ser só o ouvido? Quando vocês estão perto de um som muito alto, não parece que o nosso corpo vibra também? Quando vai tum, 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 aquele barulhão, não parece que você sente seu corpo vibrar? Isso, por isso que nós falamos que são vibrações, tá? Por que são vibrações? Porque a gente não sente só pelo nosso ouvido. O aparelho auditivo é o principal órgão responsável pela captação do som, mas não é só por ele que nós ouvimos, tá? Nós sentimos as vibrações, né? Ouvir sim, mas sentir as vibrações não, nós sentimos com o nosso corpo. Então, os surdos, eles, por exemplo, não têm noção de tom, timbre, intensidade, talvez um pouco, mas tom e timbre não. Mas eles sentem essas vibrações. Quando eles querem saber o ritmo de alguma música, o que eles pedem? Que a pessoa coloque essa música em numa determinada intensidade. Aí eles colocam, por exemplo, na televisão tem onde sai o som, né? Um home theater, e aí tem várias outras coisas. E aí você coloca eles colocam a mão ali e sentem o ritmo de acordo com as vibrações. Olha que bacana, tá? Então o som ele não é só percebido pelo órgão auditivo, ele é o principal, mas não é só por ele, tá? Ok. Vou apagar aqui essa primeira parte para eu colocar um pouquinho do que eu falei, tá? Vamos lá. Como que os sons são captados por esse aparelho auditivo? A tia vai explicar o passo a passo. Eu ia escrever, mas o que eu acho mais importante é depois quando vocês forem fazer lá a trilha, deixem o livro de vocês na página 16, caso tenha essa pergunta. E lá explico o passo a passo de como como som ele é captado, tá? Gente, lembrando, tá? Nas nossas atividades avaliativas, assim como era em sala de aula, tem a consulta ao nosso material, tá? Então, vocês podem consultar o material. Então, ó, a primeira coisa, o som, se vocês estão vendo lá na nossa videoaula, a tia fala, a nossa orelha, ela não tem um formato que parece um espiral, ó. Vem assim, faz assim, volta pra cá, né? Faz um buraquinho. Ó, deixa eu tirar o fone para vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Vem aqui, faz um desenho pra cá e vem pra cá, parece que ela é toda espiralada. E ela é assim de propósito, propositalmente. Por quê? Porque essa orelha externa, ela é a primeira responsável por captar as ondas sonoras, tá? Então, as ondas sonoras são captadas por essa orelha externa e esse som é levado lá para dentro do nosso ouvido por um primeiro órgão que se chama, na verdade não é um órgão, é uma membrana, que se chama tímpano. Tímpano, que quando a mamãe fala para vocês, não coloca o cotonete muito dentro da orelha, senão vai machucar. Quando machuca, é essa membrana que machuca, é o tímpano, certo? O tímpano vibra, ele é como se fosse uma folhinha, assim, ó. Aí ele vibra.
ele vibra e passa essas vibrações para 3 pequenos ossos que tem aqui dentro do nosso aparelho auditivo, e esses ossos se mexem, tá? Esses 3 ossinhos se mexem. Depois disso, essas vibrações passam para um líquido que fica lá dentro. Então, esses ossos, conforme eles se mexem, tem um líquido lá dentro que vibra com esse mexer desses ossinhos. E aí, esse líquido se move e estimulam nervos que levam as informações para o cérebro. Não vai cair isso, mas só para vocês entenderem. O som, ele começa a ser captado aqui, ó, nessa parte aqui da nossa orelha, certo? Mas sabe aonde ele vai parar? Lá no nosso cérebro, aqui atrás, ó. Aqui atrás, na verdade, é onde ele é captado. Então, ele entra por aqui e vem parar aqui, ó. Ele vem parar aqui atrás, olha que bacana. Então, ele faz todo um percurso, tá? Por isso que a gente fala que a luz, ela é captada muito mais rápido do que o som. O som, ele passa por todo um percurso, até ele chegar no cérebro, o cérebro interpretar o que está ouvindo. A luz, não. É o nosso olho, mas também é aqui atrás, só que é aqui mais embaixo, aqui assim, perto da nuca. Que a luz, o olho capta e manda para 2 nervos ópticos que ficam aqui atrás e eles se cruzam. O ouvido é aqui atrás também. Então, ele tem um caminho muito maior a fazer. Então, este caminho, por isso que a gente fala que o som ele tem um atraso. A luz é mais rápida. É o que acontece quando nós vemos o raio e o trovão, né? Quando nós ouvimos o trovão e vemos o raio. A gente vê primeiro aquela luz, aquele feixe de luz, e depois que nós ouvimos o som, né? E aí tem lá também uma continha que vocês podem fazer para saber a quantos quilômetros caiu o raio, né? Que tem lá no livro de vocês. Então é isso que acontece. A luz, a força da luz, a força da luz ela é muito mais rápida do que a do som. Ok? Tem uma explicação neurológica para isso, mas tem também as vibrações. Essas vibrações do som são mais lentas. Acabaram? Quem acabou, levanta a mão. Fê, Brian, Luísa, Ana, Pietra, Vivi, falta Manu e Ágata. O resto todo mundo já copiou, né? Galera, a gente só tem mais 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos e acaba. E aí vocês vão lá fazer a trilha. Ó, legal, gente, a gente também falar sobre os animais. Alguém sabe algum animal que não ouve, mas sente as vibrações? Alguém se lembra de algum? Quem se lembra? Eu falo sobre um. Fala, Brian. Golfinho. Golfinho, muito bom. Eu também falo de mais um, que ele usa a reflexão do som para caçar, para comer. Tem um que voa. Morcego. Morcego, isso. O morcego, ele usa essa reflexão do som, né? Ele usa essa reflexão do som. Ele enxerga? Não. Ele ouve um pouco, bem pouco, mas ele sente a vibração da reflexão do som. Já é diferente do caso do golfinho e das serpentes, né? As serpentes, elas não escutam sons, tá, gente? Elas sentem as vibrações do ambiente em que elas estão, mas elas não escutam nada, elas só sentem as vibrações. Olha que bacana. Alguém quer falar sobre mais algum?
Tem um animal que ele é muito, ele percebe muito o som. Alguém sabe qual que é? Que quando ele ouve um som, ele levanta a orelha. Todo mundo conhece. Tem muitas casas. Cachorro. O cachorro ele é bem sensível ao som, tá? Por isso que quando tem fogos de artifício, os cachorros ficam muito agitados, tá? Gente, alguém abriu o áudio aí. Os cachorros ficam muito agitados. Por que eles ficam agitados? Porque aquele barulho para eles fica muito mais intenso, tá? Então, consequentemente, eles ficam bem atordoados. Então, eles são muito sensíveis ao som. Às vezes, a pessoa nem tocou a campainha, mas seu cachorro já tá lá. Levantou a orelha e já saiu correndo para latir. Por quê? Porque eles são sensíveis ao som. Gente, vai acabar o nosso Zoom. Quem não conseguiu copiar, depois entra lá na gravação e copia. Fala, Fê, rapidinho, porque já vai acabar. O cachorro ele não pode ficar muito perto da porta quando é ano novo, porque solta fogos de artifício, aí ele consegue ouvir. Isso, muito bem. Gente, esse foi o nosso Zoom de revisão de hoje. A tia não vai abrir outro, porque você já está quase na hora de vocês começarem as trilhas, tá? Não esqueçam que tem trabalho de inglês para fazer. E Gabriel e Felipe, a mamãe de vocês deixou 2 livros lá na escola. O fininho e o grosso. Era só o grosso. Depois, se quiser, pede para as mamães irem lá buscar o fininho, tá? Era só o grosso que a tia pediu para deixar, porque o fininho vai ficar por enquanto com vocês. Era só o livro